Glória a Deus. Amém, queridos? Tão bom a gente poder estar reunidos como família e poder entender que Deus quer edificar nossa vida, nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. E interessante que Deus trouxe uma palavra no meu coração e confirmou assim com muita clareza, mas me trouxe assim uma observação. Antes de você ministrar a palavra, você vai ler um texto, que é um texto relacionado à vinda de Jesus. Eu não vou ministrar sobre a vinda de Jesus hoje, mas Deus me fez esse adendo. Antes de você ministrar a palavra, você vai ler o texto, que é relacionado à vinda de Jesus. Porque, querido, preparando-nos para a volta de Jesus. Olha, isso precisa queimar no nosso coração. Isso precisa queimar no nosso coração. As coisas estão se movimentando para a volta dele. Mas ainda tem algumas coisas que vão se cumprir que nós precisamos estar atentos. E eu quero ler com você Apocalipse, capítulo 16, versículo 17 em diante. Apocalipse 16, coloca para mim na versão, isso aí, revista atualizada. É o sétimo flagelo, né? Então, é muito importante nós entendermos, isso vai se cumprir antes da vinda de Jesus. Diz assim, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, está feito. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Meu irmão, às vezes a gente não imagina o que está por vir. Você já imaginou o que significa esse sétimo flagelo? Primeiro, ele é marcado pelo maior terremoto que já houve na Terra. Nunca houve um terremoto tão forte. Nunca. Vai ser um terremoto tão forte que vai abalar todas as nações. Todas as nações vão ser atingidas por esse terremoto. As cidades das nações vão ser atingidas. Meu irmão, muitas vezes nós ficamos tão presos nas coisas dessa vida.
como se elas fossem aquilo que há de mais importante na vida. Você já viu uma cidade que passa por um terremoto? Não é por esse terremoto, é por um terremoto. Você já viu uma cidade que passa por um terremoto? O nível de destruição, o nível de... Pensa quantos projetos são destruídos num terremoto. Quantas casas, quantas ruas, quantos prédios, quantos comércios, indústrias, hospitais, estradas, quanta destruição num terremoto normal. Meu irmão, nós estamos falando aqui, não é de um terremoto normal. Nós estamos falando do maior terremoto que já houve na Terra. Nunca houve um terremoto que vai ser como esse. Nunca. Desde que há gente na Terra. Está entendendo o que é o nível deste sétimo flagelo? Meu irmão, continua aqui o texto, por favor. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Foi uma destruição tão grande que as montanhas sumiram, foram abaladas. Olha o que diz mais. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo, da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Além de um grande terremoto, como nunca houve na terra, vai haver uma chuva de pedras. E olha, aqui diz assim, que os homens blasfemaram de Deus. Ao invés deles se converterem, ao invés deles se renderem a Deus, ao invés deles se voltarem para Deus, eles blasfemaram de Deus. Irmão, agora, eu pergunto para você, você está preparado para passar por esse? Você está preparado para passar por esse abalo que vai haver na terra? Você está preparado? Eu não sei se a sua casa, se a minha casa vão ser despedaçadas. Eu não sei se a empresa que você trabalha vai ser derrubada. Mas será que você está preparado para isso? Você está preparado para manter a sua vida com Deus fervorosa, independente de passar por uma tragédia tão forte, tão intensa, tão destruidora? E nós estamos falando aqui de uma destruição mundial. Meu irmão, você acha que pandemia foi alguma coisa? Você acha que pandemia foi um estrago grande? Você não tem noção que vai ser isso aqui. O nível de destruição mundial. Nós estamos preparados, querido. Como que é? O nosso relacionamento com Deus está bem embasado para nós passarmos por isso. E não sermos abalados na nossa fé.
Se a sua casa for derrubada, se a minha casa for derrubada, se nós perdemos entes queridos, porque, olha, não tem como passar por um terremoto dessa magnitude e não morrer muita gente, milhares e milhares de pessoas. E isso aqui é antes de Jesus voltar. Ainda não é o final, não. Meu irmão, percebe quando nós colocamos ali o tema, né, o tema do nosso ano. Preparando-nos à volta de Jesus. Meu irmão, nós precisamos estar muito mais estruturados. Quantos sentem que nós precisamos estar mais estruturados para essa volta? Olha, todos nós precisamos, querido. Nós ainda estamos muito dispersos com as coisas que são passageiras, a gente está muito desligado, como se as coisas dessa vida fossem o final de tudo. Preparando-nos para a volta de Jesus. A gente no Brasil, a gente não tem muito essa experiência de lidar com terremoto. Não é verdade? A gente sabe muito o que é isso. Mas, querido, o que está dito ali que vai atingir as cidades das nações. Vai ter escape, não. Quando nós vimos acontecer, há muitos anos atrás, aquele terremoto que causou um tsunami, né, naquela região lá da Ásia, né, aquela área toda lá, que milhares e milhares de pessoas morreram no resultado daquele terremoto. Milhares e milhares e milhares de pessoas. Irmão, aquele não foi nem perto do que está preparado para vir aí, não. Não foi. O que está para vir vai sacudir as nações. Vai sacudir as nações. Vai tremer a terra inteira. Meu irmão, como é que é, Lu? Mais de 227 mil mortos morreram naquele tsunami, né? Foi um terremoto. Né? Meu irmão, agora você imagina um terremoto que vai abalar a terra inteira. Aquele atingiu uma região. Imagina um terremoto que vai tremer a terra inteira. E vai ser o maior terremoto que já aconteceu na Terra. Nunca houve um como este. Eu penso que nós precisamos nos preparar mesmo, querido. Quantas pessoas que viveram abalos fortíssimos por causa da pandemia. A pandemia foi um grande problema? Lógico que foi uma coisa difícil, né? Mas, meu irmão, perto disso que está profetizado ali, a pandemia vai ser fichinha.
Entende que nós precisamos nos preparar? Entende que nós precisamos rever os nossos valores? Entende que nós precisamos até mesmo valorizar as pessoas que estão do nosso lado, porque você não sabe. Você não sabe que horas vai se cumprir isso. Você não sabe se você vai ter essa pessoa que está do seu lado daqui a um ano. Você não sabe, porque isso aí está no controle de Deus. Irmão, quantas vezes a gente fica valorizando picuinha, valorizando coisinha boba, coisinha que a gente podia relevar e ser feliz, coisinha que a gente podia ignorar e viver intensamente com as pessoas que nós temos hoje. Entende? Meu irmão, nossos valores precisam ser melhores trabalhados, melhores estruturados. Quantas vezes você deixa de cuidar da pessoa que está do seu lado? Porque olhou meio estranho para mim, falou meio grosseiro comigo. Meu irmão, perca tempo com coisinha. Não perca tempo com coisinha, valoriza, né? Soma, esteja junto, seja alguém que vai incentivar, seja alguém que vai valorizar, seja alguém que vai levantar a pessoa que está do seu lado. Olha, a palavra deixou já a profecia. Esse texto que nós vemos é uma profecia. Vai se cumprir, meu irmão. Vai se cumprir, porque é a palavra de Deus. Não é o Denilson que está falando, não é. Não, é a palavra de Deus. Vai se cumprir. E a gente tem que estar preparado para enfrentar essa situação. De repente, você perder tudo que você levou, às vezes, uma vida inteira para conquistar. E ainda, às vezes, perder mais, perder pessoas. Perder, às vezes, marido, uma esposa, um filho, uma mãe, um pai, um irmão. Porque certamente vai ser um tempo de uma mortandade muito grande. Bom, mas eu não vou pregar sobre isso hoje, não. Deus falou que era só para me puxar um adendo. É só para você ficar atento, querido. Porque a volta de Cristo, realmente, a gente precisa estar preparado. Eu quero que você me acompanhe agora. João 8, versículo 28 e 29. João 8, versículo 28 e 29. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Meu irmão, guarda essa frase, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu quero hoje falar sobre agradar a Deus, o equilíbrio da vida. Irmão,
Vou dizer para você que existe muita gente equivocado quando ele se agrega a uma igreja. Tem muita gente hoje agregado à igreja, mas que não entendeu o motivo pelo qual ele deve viver. E aí a gente vê muitos conflitos acontecendo dentro da igreja, acontecendo através de lideranças, acontecendo na estrutura da igreja, porque muitas vezes as pessoas não entenderam o que realmente deve motivar a nossa vida. Irmão, o texto que nós lemos aqui é um texto que Jesus está falando com as pessoas. E Jesus, ele é a maior referência para nós. Nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. Nós somos chamados para sermos imitadores de Jesus, para sermos semelhantes a Jesus. Você não foi chamado para ter um vínculo religioso com a igreja. Você não foi chamado para cumprir ritos. Você não foi chamado para ser frequentador da igreja. Você foi chamado para ser um imitador de Cristo. Você foi chamado para ser alguém que decidiu ser transformado na imagem e semelhança de Jesus. Você foi chamado para isso. Se você não entendeu isso ainda, você precisa rever o seu conceito de ser igreja. Você acha que ser igreja é participar de cultos, é cumprir ritos e dogmas? Você está completamente enganado. Jesus quer que você seja um discípulo. O discípulo é alguém que decidiu que quer ser igual ao mestre. Meu irmão, isso muda por completo a estrutura da nossa trajetória de vida. Quando você decide ser um discípulo de Jesus, você decidiu que você vai ser transformado. Isso aí já começa quebrando toda a estrutura da sua história. Por quê? Porque eu já vi muita gente dizer assim, ó, eu sou assim. Quantos já ouviram alguém dizer assim, eu sou assim? Não vou falar que você fala assim, porque senão depois fala assim, não, mas fala sem apontar, né? Meu irmão, quando você decide ser discípulo, você precisa abrir mão dessa expressão, eu sou assim. Essa é a verdade. Por quê? Porque agora você está sendo chamado para ser igual a Jesus. Esse é o ponto. Quando você decide ser discípulo, você decide dizer, olha, eu não sou mais como eu era, eu vou ser como Jesus. Como que você vai ser mexido nisso? Olha, cada um de nós vamos ser mexidos. Às vezes tem um que Jesus começa pelo final e vai para o início. Tem o outro que ele começa pelo meio e vai para o início, ou vai para o final, depois ele volta para o início.
Cada um ele vai mexer de uma maneira diferente. Jesus ele é habilidoso. Quando ele vai tratar com o discípulo, ele é habilidoso. Ó, com Pedro, Jesus não tratou igual com João. Foi igual. Apesar que ele estava ensinando os mesmos princípios, os mesmos valores, as mesmas bases, mas o tratamento para fazer com que Pedro não fosse impulsivo não foi o mesmo tratamento com João, que era filhinho. Você imagina João impulsivo? Não. João, aquele sujeito amável, tranquilo, dócil. Ele chama os discípulos de meus amados, filhinhos. Olha, ele chama os discípulos de quê? Filhinhos. Você não vê uma atitude impulsiva em João. Mas Jesus teve que trabalhar com João em outras coisas. Em outras coisas. Meu irmão, mas o ponto principal é o quê? É que quando você decide ser discípulo, você está dizendo, eu quero ser transformado. Quantos aqui um dia decidiram ser discípulos de Jesus? Quantos fizeram isso? A sua decisão de ser discípulo de Jesus. Imagine Jesus virando para você e falando assim, olha, arreda Satanás. Como é que você ficaria? Você ia ficar magoado? Hã? Você ia ficar fragilizado, abatido? Se Jesus falasse com você, arreda Satanás. Como é que você ia ficar? Você ia ficar estremecido de ser discípulo de Jesus? Você ia ficar meio, meu Deus, mas por que ele me repreendeu com essa grosseria, falando arreda Satanás? Como é que seria para você ser repreendido assim tão duramente? Porque, meu irmão, você há de convir comigo. Alguém falar que arreda Satanás não é uma coisa. Não é fácil de lidar com isso, não é verdade? Hã? Como que você lidaria com essa situação? Só, você está caminhando comigo, eu viro para você e falo, arreda Satanás. Você ia, não, tudo bem, eu continuo firme aqui, estou. Ou você ia ficar estremecido na caminhada. Meu irmão, quando nós decidimos ser transformados por Deus, você tem que entender, Deus tem um alvo na sua transformação. É porque muitas vezes, a gente começa a achar o seguinte, já estou bom. Olha, eu já tenho, deixa eu pensar aqui, quantos anos de caminhada com Deus que eu tenho? 35 anos. Você começa a pensar, 35 anos, já andei, já fiz, já doei, já servia. Corre o risco de você pensar que agora você já está bonzinho. E esse é um risco perigosíssimo. Sabe por quê? Porque Deus tem um alvo. Ele tem um alvo para você alcançar na sua transformação. Qual que é o alvo? Ser semelhante a Jesus. Pensa bem, se você hoje olhar para Jesus, vai olhar para ele e falar assim, estou igualzinho a ele? Você vai dizer ou não? Hã? Olha,
eu já estou tão manso como ele, já consigo responder com tanta, precisão, com sabedoria, com equilíbrio. Eu não falo mais de qualquer maneira, minha palavra é equilibrada. Eu não sou aquela pessoa que responde sem pensar, que reage quando alguém fala alguma coisa de mim. Eu sei perdoar. Querido, Jesus tem um alvo com a sua transformação. Você acha que você já chegou? Eu sei que eu não cheguei. Eu sei que eu não cheguei. E eu sei que eu estou longe de chegar. De vez em quando eu chego diante de Deus e falo, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Estou rateando umas coisas ainda tão primárias. Deus tem um alvo, querido. Ele tem um alvo para você alcançar na sua transformação. Isso nos provoca. Isso nos provoca. E olha, quando alguém chega até você para te exortar, meu irmão, quantas vezes que eu vejo as pessoas ficando chateadas porque foram exortadas. Porque alguém chegou em amor para falar a verdade. Falei, meu irmão, olha, você respondeu de um jeito que não foi sábio. Você falou de uma maneira errada. Aí a pessoa, o pastor falou que eu falei da maneira errada. O pastor não gosta de mim. Irmão, ao contrário, o pastor gostando de você. Ele está te ensinando que aquela maneira não foi boa para você ser aperfeiçoado, para você melhorar. Porque o alvo é ser semelhante a Jesus. Eu já tenho 35 anos de caminhada e eu vou falar com você, Jesus tem que puxar minha orelha direto. Porque eu estou longe de não falhar como Ele. Meu irmão, e um dos pontos que nós precisamos ficar antenados é esse texto que nós lemos. Ele diz assim, olha, eu sempre faço o que lhe agrada. Cadê o texto aqui, o versículo? É João 8:29, né? Não me deixou só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Pensa bem, toda vez que você dá uma rateada, por que você rateou? Porque você deixou de fazer o que agrada a Deus. Sempre, querido. Sempre. Toda vez que você ratear, seja no falar, seja no agir, seja no sentir, seja na falta de perdão, seja na falta de qualquer coisa, você vai ratear em cima de quê? De deixar de fazer o que agrada a Deus. E tem hora que a gente ainda pensa assim, eu até sei o que eu tenho que fazer. Não é assim? Eu sei. Mas é tão difícil fazer isso, porque... Por quê? A maioria das vezes, querido, quando você deixa de fazer o que agrada a Deus, você vai fazer o quê? O que te agrada. Então, esse é o grande contraponto. E você que vai escolher, querido. O triste é isso, é que a escolha está na nossa mão. Porque se Deus pegasse a gente e falasse, a partir de agora você vai me agradar de qualquer jeito, eu vou colocar um chip no você e a partir de agora, toda hora que você for fazer uma coisa que me desagrada, o chip vai te dar um choquinho.
Ia ser um tal de neguinho andando na rua assim. Cada hora que você for fazer uma coisa que não agrada a Deus, você tomar um choquinho, daí a pouquinho você está todo assim. Meu irmão, e olha, eu vou dizer para você uma coisa, o grande desafio é essa escolha. Você vai escolher agradar você ou agradar a Deus? E muitas vezes, as pessoas estão decidindo agradar a si mesmas. Muitas vezes. Principalmente quando é no relacionamento conjugal, fazer aquilo que agrada a Deus fica em 10º plano muitas vezes. Ah, não. Ah, não, pôs a toalha aqui de novo. Ah, não. Não, merece bordoada, vai tomar bordoada. Aí não tem domínio próprio, aí não tem longanimidade, não tem paciência, não tem. Tudo que é fruto do Espírito, né? Não tem sabedoria, não tem mais. Né? Isso quando não rola até outras coisas a mais, né? Não só vai tomar bordoada, mas, meu irmão, e quantas vezes que nós somos desafiados a servir a nossa esposa, né? Porque, querido, olha, o desafio de viver a vida cristã, o maior desafio é dentro da nossa casa. Não é muitas vezes no trabalho, não é muitas vezes, né, na rua, com o patrão. Não, a maioria das vezes o desafio maior é dentro da nossa casa. É onde a gente é testado no nosso limite de ser paciente, de ser amoroso, de ser bondoso, de ser perdoador, de ser servo. Né? E a gente, muitas vezes, você escolhe, ao invés de agradar a Deus, você escolhe agradar você mesmo. Ah, não, hoje não vou fazer nada. Não vou. Ah, não, nada. Hoje eu não quero saber. Pode falar o que for, pode fazer o que for, não quero saber. Meu irmão, e é coisas pequenas. São pequenos detalhes, né? Quantas vezes você está cansado, querido? A justificativa é boa. Não é? Às vezes você está cansado. Aí a pessoa vai e fala assim: você pode me ajudar a fazer tal coisa? Se você for olhar o cansaço, você vai falar assim: não. Mas aí você pensa: poxa, eu tenho que tratar essa pessoa como eu trataria o Senhor. Tem que servir como eu serviria o Senhor. Eu tenho que me doar como eu me doaria ao Senhor. E aí você é desafiado, então, a ir além do seu cansaço, a ir além da sua exaustão. E aí? Meu irmão, Jesus, ele falou assim, olha, eu sempre faço o que lhe agrada. Sempre. E nós? Qual é a nossa decisão?
nós podemos dizer, olha, eu sempre faço o que agrada a Deus? Hoje, se você fosse colocar um percentual nas suas decisões, um percentual, não precisa falar alto, tá? O objetivo não é constranger você, né? Se você fosse colocar um percentual nas suas decisões, quantos por cento das suas decisões você diz assim, olha, eu tomei essa decisão para agradar a Deus? Quantos por cento das suas decisões, elas passam por esse filtro? Olha, eu agi assim porque eu quero agradar a Deus. E quantos por cento, quantos por cento das suas decisões, elas ficam assim? Eu agi assim porque eu quis. Era isso que eu queria fazer. Não é? Eu nem pensei em agradar a Deus ou não agradar a Deus. Eu simplesmente decidi e fiz. Está entendendo? Hã? Jesus falou assim, ó, eu sempre faço o que lhe agrada. Sempre faço o que lhe agrada. Meu irmão, olha, quando você entende esse princípio, Deus, eu quero pautar a minha vida em sempre fazer o que te agrada. Pensa bem. É um filtro para a sua história. Eu sempre vou fazer o que agrada a Deus. Quem vai cobrar isso de você? Hã? Não, Deus não vai te cobrar. É a sua decisão. Ele vai receber. Te cobrar, não. É você que vai se posicionar e se cobrar nisso. Não, eu quero fazer o que agrada a Deus. Deus não vai te cobrar isso. Ele quer receber isso. Mas é a sua decisão. Você vai oferecer isso para Deus. Você vai dizer, Deus, olha, eu quero sempre fazer o que te agrada. Meu irmão, e aí você pensando nisso, eu queria que você pensasse numa coisa. Quantas vezes que você fala o que não deveria ser falado? Quantas vezes você maltrata com palavras? Quantas vezes você desmerece com palavras? A Bíblia fala que toda palavra que sair da nossa boca deve ser boa para edificação. Não é isso que a Bíblia fala? Hã? Está onde? Efésios capítulo 4, acho que versículo 20 e pouco. Olha aí, acha aí. Toda palavra que sair da sua boca deve ser para agradar, deve ser boa para edificação. Qual palavra que deve ser boa para edificação? Toda. Achou aí? Efésios 4, 29. Põe aí para nós. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou suja, né? E sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmão, quantas vezes que você decide falar de um jeito que você sabe que vai ferir? Você decide falar de um jeito que você sabe que vai humilhar. Você decide falar de um jeito que você sabe que vai fazer o outro ficar com dor, com aflição, com. Mas você decide falar.
Quantas vezes, querido, a Bíblia está falando aqui, olha, a palavra que tem que sair da nossa boca deve ser unicamente a que for boa para edificação. Olha, eu vou falar com você uma coisa. Um dos maiores treinamentos que nós precisamos ter na nossa vida cristã é o falar. E olha, meu irmão, se você é uma pessoa que gosta muito de falar, você já pode diminuir. A Bíblia fala que o que fala precipitadamente peca. Nós lemos aqui agora que toda palavra que sair da sua boca tem que ser para edificação. Unicamente para edificação. Não pode ser uma palavra que vai ferir, que vai magoar, que vai desmerecer, que vai ofender, que vai agredir, que vai punir, que vai vingar, que vai... Porque muitas vezes a gente usa a palavra com toda essa... com todo esse processo aí. Você, fulano, fez raiva no seu, você vai slap, tudo na palavra. E bate, e fere, e vinga, e humilha, e pisa, tudo na palavra. E a Bíblia fala o quê? Unicamente a que for boa para edificação. Irmão, se você decide agradar a Deus e filtrar toda a sua vida por esse filtro, você vai parar de falar muita coisa. Não só de falar. Pensa bem. Quantas pessoas que estão inseridas na sua vida, que são pessoas que te puxam para o buraco. Não são pessoas que te levantam, não são pessoas que te fazem aproximar de Deus, não são pessoas que fortalecem o seu caminhar com Deus. Quantos ensinamentos, quantas práticas que a gente vai deixar de ter na nossa vida se a gente filtrar ela por esse princípio. Eu vou fazer só o que agrada a Deus. Somente o que agrada a Deus. Não é o que Jesus falou? Eu sempre faço o que lhe agrada. Irmão, a partir desse filtro, você já vai começar a eliminar muita coisa da sua vida. Quantas atitudes que você tem que você não teria se você tivesse filtrado ela pelo filtro do agradar a Deus? Quantas atitudes você assim, isso aqui eu não posso fazer, isso não agrada a Deus. Eu não posso ir nessa direção, porque eu sei que isso não agrada a Deus. Eu não posso administrar as minhas finanças dessa maneira, porque eu sei que não agrada a Deus. Meu irmão, quando você começa a filtrar a sua vida e a sua história por esse filtro de agradar a Deus, a sua vida toma outro rumo. Outro rumo. Porque muitas vezes a gente é motivado por sentimentos e vontades e pensamentos que não agradam a Deus. A gente é motivado muitas vezes por motivações ocultas, que às vezes a gente nem chega a manifestá-las.
Às vezes você nem chega a falar delas, nem para a pessoa mais íntima sua. Às vezes você foi ferido por alguém, você fica guardando aquilo, você não fala. Nem com a pessoa mais próxima a você, mas você fica aguardando um momento de se vingar. Um momento de ferir o outro para que ele sofra a dor que você sofreu. E esse é um princípio que agrada a Deus? Não. Não. Mas, querido, a gente é movido muitas vezes por pensamentos e sentimentos que não agradam a Deus. Nós precisamos melhorar muito. Muito, muito, muito. Quando nós pautamos a nossa vida por essa motivação de agradar a Deus, isso vai nos distanciar do pecado. Irmão, tem como você ir em direção ao pecado se você quer agradar a Deus? Não dá. Se você quer agradar a Deus, o pecado não combina com você. Não precisa ninguém ficar te vigiando, ninguém ficar policiando você, ninguém ficar avaliando você, não precisa. O seu filtro já é agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, você vai distanciar do pecado. Tudo aquilo que não agrada a Deus, você vai correr daquilo. Tem gente que eu já vi muita gente falar assim, é muito difícil ter uma vida de oração. Meu irmão, difícil quando você não quer abrir mão do pecado. Difícil quando você quer cultivar coisas que não agradam a Deus. Difícil quando você não entendeu que agradar a Deus é a prioridade da vida. Aí ter uma vida de oração é difícil. Aí ter uma vida de temor de Deus é difícil. Aí ter uma vida de prática dos ensinamentos de Deus é difícil. Quando você decide, Deus, a minha prioridade é agradar o Senhor. É o que eu mais quero na vida, é agradar o Senhor. Eu quero agradar o Senhor como Jesus agradou. Isso, ao mesmo tempo que vai ser um freio, que vai te impedir de ir em caminhos errados, ao mesmo tempo vai ser algo que vai te alavancar para caminhos que aproximam de Deus. Vai te levar a ter um salto na direção certa, na direção de Deus. Muitas vezes o que está te travando é exatamente isso, porque você está dividido entre fazer aquilo que agrada a Deus e fazer o que agrada a você e ao pecado. Paulo falou, olha, eu querer fazer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que quero, se o mal que detesto. E quando faço o mal que detesto, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então tem dentro de você um vírus maligno. Um vírus maligno chamado pecado. Também é chamado na Bíblia de carne. Tem muita gente que confunde carne com carne. Né? Carne, tem duas palavras na Bíblia que são traduzidas por carne. Uma é a palavra soma. Soma é isso aqui. Ó. Soma é corpo físico. É uma palavra na Bíblia que é traduzida como carne. Então, soma é corpo físico. Só que quando a Bíblia fala sobre fazer morrer as obras da carne, ela não está falando de carne, corpo físico. Ela está falando de carne
natureza pecaminosa. Ela está falando de carne, sarx. É outra palavra. Então, as duas palavras são traduzidas como carne. Soma e sarx. Porém, uma está falando sobre o seu corpo físico. Deus nunca quis destruir seu corpo físico. Seu corpo físico é templo do Espírito Santo. Mas a carne, sarx, natureza pecaminosa, pecado, vírus que está dentro de você e dentro de mim, a Bíblia diz que nós devemos crucificar a nossa velha natureza. Fazer morrer a nossa velha natureza. Quando ele está falando de velha natureza, está falando de sarx. Ele está falando de natureza pecaminosa. Ele está falando de coisas que te induzem ao erro, de coisas que te induzem ao pecado, coisas que te atraem ao pecado. Meu irmão, então, quando eu decido fazer aquilo que agrada a Deus, eu estou distanciando daquilo que desagrada a Ele. O pecado é uma coisa que desagrada profundamente a Deus. Seja ele o pecado, né? Porque a ramificação do pecado, que são os pecados, né? E quando você fala do pecado, você está falando da essência do mal. Quando você fala de pecados, você está falando das consequências do pecado. Pecados, aí você vai dar nomes: mentira, adultério, maledicência, ódio, o que mais? Facção, inveja, bebedices, glutonarias, ciúmes, contendas, brigas, discussões. Tudo isso são pecados. Com S no final. Pecados. Só que os pecados, eles originam de quê? Do pecado. O pecado vai ser tirado de nós no último dia. Né? Nós não vamos ter mais nenhuma parte com o pecado. Então, nós não vamos ter pecados, porque vai ser extinto o pecado. Mas, querido, tem muita gente que não entende que pecado desagrada a Deus. E aí, a consequência do pecado, que são os pecados. Por quê? Tem muita gente achando assim, não, de vez em quando você fala uma mentirinha, não tem nada demais. Você foi desonesto, mas não é sempre, é só de vez em quando. Muito tranquilo. Meu irmão. São pecados. Desagradam a Deus. Trazem consequências terríveis. A Bíblia fala sobre a mentira. A Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E tem crente achando que mentir é normal. Meu irmão, você está pondo em risco só você deixar de herdar o reino de Deus. Só isso. Perder o reino de Deus. Aonde que está falando que os mentirosos não herdarão o reino de Deus? Apocalipse 21. É isso? Apocalipse 21, versículo 7, 8. Olha aí, Apocalipse 21, versículo 8. O
Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meu irmão, não dá para brincar com isso, não. Ó, tem gente que acha assim, não, eu não sou idólatra, eu não sou, né, assassino, eu não sou, mas é mentiroso. Os mentirosos, o mentiroso foi o único que falou assim, a todos os mentirosos. Ainda deu uma reforçada no mentiroso. Meu irmão, vigia. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, vigia, vaso. Vigia, irmão. Olha, muitas vezes você está pondo em risco a sua salvação. Você está pondo em risco você entrar no reino de Deus. Por causa de coisas bobas, por causa de coisas passageiras. Então, quando você decide agradar a Deus, você está decidindo se afastar do pecado. Tudo aquilo que você sabe que desagrada a Deus, você não vai querer ir naquela direção. Meu irmão, você sabe que alguma pessoa do seu ciclo de relacionamento te influencia negativamente? Sai fora desse ciclo de relacionamento, querido. Se essa pessoa te influencia negativamente, você vai andar com ela para quê? Ela vai estar te influenciando a andar em caminho errado. Tem um ditado, né, popular que diz assim, diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Né? Não tem assim um ditado popular? Mas tem um texto da Bíblia que está lá em Provérbios que fala assim, se você andar com tolo, você será tolo. E se você andar com sábio, você será sábio. Quer dizer que com quem você anda determina o que você vai se tornar. Meu irmão, se você anda com uma pessoa que é espiritual, uma pessoa que é de oração, uma pessoa que medita na palavra, que fala da palavra, que compartilha a palavra, que busca Deus, se você andar com essa pessoa intensamente, você não consegue andar em caminho torto andando com essa pessoa. Você vai decidir, ou você vai afastar da pessoa, ou você vai consertar a vida. Não tem jeito. Meu irmão, se você escolhe andar com uma pessoa meia boca, pode ter certeza, você vai ser meia boca. A sua espiritualidade, ela não vai ficar aquela coisa fervorosa. Você escolher os relacionamentos faz toda a diferença, querido. Por quê? Porque, querendo ou não, a palavra fala isso. Né? Se você andar com um sábio, você vai ser sábio. Se você andar com um tolo, você vai ser tolo. Hã? Vai. O trem não vai para frente. Irmão, olha bem. Outra coisa que é muito importante. Se você buscar agradar a Deus, isso vai te tornar alguém que é bondoso com o próximo.
Meu irmão, se a sua religiosidade, se a sua espiritualidade, ela não te torna bom com o próximo, questiona a sua espiritualidade. Uma espiritualidade que não te faz ser bom com o próximo não é espiritualidade. É outra coisa. É outra coisa. Pode ser religiosidade, pode ser qualquer outra coisa. Irmão, quando você se aproxima de Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é o quê? Amor. Irmão, se você anda com Deus, você quer agradar a Deus, não tem como você não amar o próximo. E às vezes a gente quer justificar, você quer arrumar embondo, você quer arrumar, né, para justificar que você não vai investir no próximo. Quando alguém perguntou para Jesus como que é esse negócio de amar o próximo, ele citou uma parábola sobre o samaritano, que é chamada de a parábola do bom samaritano. Né? Descia uma certa vez um moço vindo de Jerusalém, e aí ele foi pego por ladrões, salteadores, que bateram nele, roubaram o que ele tinha, deixaram ele ferido para morrer. Vinha um sacerdote, Jesus falando. O sacerdote viu. O que Jesus está querendo dizer com isso? O sacerdote é alguém que ele deveria ter uma atitude de bondade, de misericórdia, de compaixão, de amor com a vida que está destruída. Ele estava descendo, o sacerdote, viu a pessoa e a Bíblia diz que ele passou de largo. Opa, não quero nada com isso não. Aí veio também um levita, alguém que também deveria ter uma expressão de amor. Viu a pessoa ferida, também passou de largo. Falou, opa, não quero nada com isso aqui não. Aí veio um samaritano. O samaritano era alguém que, teoricamente, não tinha temor de Deus, não tinha comprometimento com Deus, não tinha, uma caminhada com Deus. Mas ele, quando viu aquele moço ferido, jogado ali para morrer, ele foi lá e investiu no moço. Curou ele, investiu na cura dele ali, Mas ele viu que o processo de restauração dele ia demorar mais do que o que ele podia. O que ele fez? Pegou o moço, levou ele para uma hospedaria, chamou o dono da hospedaria e falou com ele assim, olha, eu trouxe aqui esse moço que está precisando de cuidado. Eu vou deixar com você aqui, olha, tanto em dinheiro para você cuidar das feridas dele. E quando eu voltar, se o dinheiro que eu deixei com você não tiver dado, eu ainda vou te restituir o que você tiver de investir nele. Cuida dele. E Jesus falou, quem é o próximo? Quem é o próximo? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Quem é o próximo? O samaritano. Irmão, se a sua espiritualidade não te leva a ter compaixão do próximo, não te leva a gastar. E olha, essa é a verdade. A Bíblia, o exemplo que Jesus usou é exemplo de pôr a mão no bolso. Ele não usou esse exemplo à toa, não,
É porque a gente tem dificuldade de pôr a mão no bolso, é ou não é? Hã? Quando fala que é para investir dinheiro, arruma um remeleixo, dá um remeleixo na pessoa. Hã? Quando é pôr a mão no bolso, nós vamos investir em fulano. Dá um remeleixo. Fulano, eu não concordo de investir em fulano, eu não, acho que não deve, eu acho que não merece, eu acho que aparece tudo quanto é tipo de questionamento. Irmão, se você quer um motivo para esquivar do seu próximo, você vai encontrar, ué. Você vai encontrar. O sacerdote encontrou, o levita encontrou. Você acha que você não vai encontrar? E muitas vezes você ainda vai se achar justificado por não ter tido coragem de pôr a mão no bolso. Irmão, olha, quando você se propõe a agradar a Deus, automaticamente você está vinculado ao seu próximo. Automaticamente. Olha o texto, escolhi um texto para a gente ler. 1 João 4, 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Irmão, eu gosto muito de comparar o amor com o amor de pais e filhos. Não é de filhos e pais, não. É, de pais e filhos. Né? Quanto você está disposto a investir no seu filho? Tiago Antônio, quanto você acha que... Quantos anos que a Luar tem? 12 anos. Quanto você acha que você já investiu no Eloá? Vamos. Quanto? Assim, dá um chute por alto, assim. Uns 500 mil? Tiago, não sei, hein? É porque você não tem noção do que é investir no filho. Você investe comida, você investe roupa, você investe calçado, você investe material escolar, você investe... E você vai investir, você não calcula, você calcula? Não. Isso é amor, querido. Amar é isso aí, ó. Precisa ser investido, você investe, você não calcula. Você não faz conta, não, você pode. Meu irmão, quando você tem que ficar medindo demais para ajudar seu irmão, pensa se você está amando. Porque, na maioria das vezes, não é amor, não. Mãe. Você tem que ficar medindo demais, justificando demais, questionando demais, meu irmão. O problema não está no dinheiro. Está em conseguir amar. Se você passasse por aquele moço que estava na beira do caminho, atirado lá por uma atrocidade que ele sofreu lá, você ia questionar. Eu vou investir nele por quê? Eu não conhecer? Vou investir nele por quê? Não é meu amigo, não é meu vizinho, não é meu parente, não é meu isso, não é meu aquilo. Nem sei se ele é uma boa pessoa. Está ali caído no chão. Às vezes Deus está tratando com ele, eu vou que ainda gastar meu dinheiro com ele. Você ia...
Uhum. Sim. Já vi esse vídeo. Depois ele era diretor de uma empresa que ajudou ele lá na frente. Querido, olha aqui. O detalhe, sabe o que é? Quando você propõe para você, diante de Deus, que você vai agradar a Deus, automaticamente ele vai te vincular a seu irmão. É. Você não vai poder escapar do seu irmão. Fala para o irmão que está do seu lado, você não vai poder escapar do seu irmão. Tiago Antônio, se o seu irmão fosse Eloá, você estava feito. Se fosse Eloá, você estava aprovadaço. Ué. Irmão, e esse é o grande desafio, né? E a gente fala assim, Deus, eu amo o Senhor. Oh. Quantos aqui já falaram que amam a Deus? Levanta a mão, você que já falou isso. Oh, maravilha! Dá uma olhada para o irmão que está do seu lado e fala com ele, você está pego, irmão. Você já falou, você já falou que você ama ele. Agora o que ele falou aqui, ó? Ora, temos da parte dele esse mandamento. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ei, Tiago Antônio. Pior que a Eloá é a sua referência, tá? A Eloá é a sua referência de amar o próximo. A Eloá é fácil demais, né? Belezura. Bom demais. Irmão. Ué. Meu irmão, olha, se você diz que ama a Deus, você tem que amar o próximo. Quantas vezes que você é desafiado a amar o próximo na prática, né? Não é mandar mensagem com coraçãozinho, né? Isso é fácil. Né? Oh, te amo, meu irmão, né? Te amo, meu irmão. Isso é fácil, querido. Quantas vezes nós somos desafiados a ir para a prática ali, ó. Põe a mão no bolso, irmão. E você vira surfista na última hora ali, ó. Ó, esquiando na prancha, assim, para não cair, mas está ali quase caindo. Meu irmão, ó, se você disser que ama a Deus, você tem que amar seu irmão. Engraçado que em 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 17. Olha aí. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Continua. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade.
É atitude, meu irmão, não é palavra. Ó, Deus não quer blá blá blá. Deus não quer blá blá blá. É você ter coragem de, não, realmente, meu irmão precisa de mim. E você sabe que o irmão que ele está falando aqui não é seu irmão de sangue, né? Pode também ser seu irmão de sangue, né? Mas, né, a maioria das vezes é alguém que você não conhece muito bem, que não, né, não está tão endireitado, não está tão alinhado, não está tão bonito. É um ser humano que às vezes está caído na beira da estrada, ferido, machucado, derrubado. Né? Então, meu irmão, olha, agradar a Deus. O sangue de Jesus tem poder. Já é 9 horas. Você é lógico que ele tá doidão, cara. Não tem lógica. Hoje eu já usei a estratégia seguinte: eu não vou pôr tópico, vou direto. Se for tópico, eu fico ali agarrado e penso, meu Deus, não acabei nem o tópico número 1 ainda. Meu irmão, para encerrar, eu quero só citar isso para você. Se você quer agradar a Deus, você vai se comprometer em fazer a obra dele. Tem muita gente para ser alcançada, muita gente para ser salvo, muita gente para ser resgatada. E essa é uma chamada universal para os cristãos. Esse não é um chamado para os pastores, é um chamado para todos os discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Tem pessoas que você vai alcançar que eu nunca nem vou chegar perto. Elas vão aparecer no seu radar, na sua vida. Fique de pé. Querido,